Dentro do nosso bloco, nosso módulo de fisiologia, a gente vai falar sobre fisiologia cardiovascular no exercício de uma maneira um pouco mais en passant, mas realmente tem só o que é mais relevante dentro desse cenário, porque a gente sabe que é um tema muito complexo, mas conhecimentos básicos vão ajudar bastante no entendimento, tanto na parte de predição de exercício, quanto na parte de interpretação de alguns exames complementares, por exemplo, a ergospirometria, entender o contexto de como o exercício físico pode influenciar na saúde do seu paciente, ou até mesmo como é que isso pode influenciar respondendo, por exemplo, uma questão de prova. Então, clássico, bem fácil de entender como é que o sistema hemodinâmico, cardiovascular, que tem, né, enfim, essa distribuição, essa ilustração, que na verdade mostra pra gente que tanto o ato direito, o ventrículo ato esquerdo, junto com os grandes vasos, eles podem ser, eles em paralelo aos capilares. A gente tem um que é organizado em série e a gente tem outro que é organizado em paralelo. Sim, lembrado um pouco dessa organização de série e paralelo. Os que estão organizados em paralelo, na verdade, eles levam uma lentificação do fluxo sanguíneo, possibilita um maior número de tecidos irrigados, facilita a troca gasosa e possibilita um controle mais específico local, que tem a ver com a vasoconstrição, vasodilatação, de acordo com a demanda de cada um dos tecidos. Tranquilo. Aí, olha que interessante, né? A gente tem aí um dado do débito cardíaco no repouso e a gente tem como é que ele fica distribuído de uma maneira geral. A gente tem ali os rins, a parte renal com 22%, musculatura, sistema nervoso central, fígado e coração. Então a gente vê que são os principais, né? Tem pele e aquelas reticências ali são outros tecidos. Então a gente vê que está bem distribuído, né? Então fígado, rim e músculo correspondente à maior parte, mas a gente tem o sistema nervoso central com uma representação muito grande também. E aí, quando eu trago isso dentro de quantidade, a gente tem que o fluxo de cada um, ali de mais ou menos no repouso, o débito cardíaco vai gerar em torno de 5.000 ml por minuto, então está gerando em torno de 5 litros por minuto, e quando eu distribuo essa porcentagem dentro dos sistemas, a gente tem ali que mais ou menos 1.300 ml minuto para o fígado, 1.100 para os rins, 1.000 ml minuto, 1 litro, né, por minuto para o músculo, do sistema nervoso central com 700, e por aí em diante. Agora, olha que interessante o que acontece. Quando eu falo do exercício físico, a distribuição muda drasticamente. A gente está falando ali do sistema hepático com 2%, o coração se mantém, né, para quem quiser ver, o coração se mantém com 4%, o sistema nervoso central ele cai para 4%, o sistema urinário, né, os rins, ele cai para 1% e praticamente 85%, 84% do débito cardíaco fica ali direcionado para os músculos que estão sendo recrutados. Então você vê que tem uma distribuição muito diferente do débito cardíaco em relação aos sistemas, né, às musculaturas e tudo mais, dependendo do que está relacionado com o exercício físico. Mas olha que legal. O sistema nervoso central, por exemplo, ele cai para 4% de distribuição, mas quando eu vejo em valores absolutos, a gente tem que o débito cardíaco no exercício físico ele vai para cerca de 25.000 ml por minuto. Então ele sai de 5 para 25 litros por minuto. E aí, grande parte disso daí fica na musculatura. Mas, mesmo assim, eu aumento a minha irrigação em tecidos nobres, como, por exemplo, o coração, o próprio encéfalo, e há um certo prejuízozinho ali mesmo no fígado e nos rins, mas não chega a ser uma coisa que zera 100%, né? A gente tem uma redução drástica e a gente tem que, olha só, a pele, ela também recebe uma boa atenção por causa da troca de calor. Então, quando eu comparo a distribuição do débito cardíaco nesses dois cenários, eu tenho uma distribuição muito diferente. Mas mais legal do que isso é quando eu vejo de valores absolutos como ficou distribuído, eu consigo entender um pouco melhor que, por exemplo, a gente tem um aumento do débito cardíaco para o sistema nervoso central, eu tenho um aumento do débito cardíaco para o coração, eu tenho um aumento do débito cardíaco para a pele e realmente quem acaba sendo os grandes prejudicados nessa história é o tecido hepático, o gastrointestinal e os rins. Por isso que, por exemplo, aquela lenda clássica, né? Não pode nadar depois de comer, porque passa mal, não sei o quê. Então, assim, a gente, na verdade, sabe que de aumento de exercício físico, você vai ter uma distribuição diferenciada da vasculatura e um dos sistemas que vai ficar prejudicado é o trato gastrointestinal. E aí você vai ter maior estase gastrointestinal, que vai tirar um maior desconforto, um maior enjoo. Por isso, inclusive, que quando você faz orientações para exercício ou para esporte, você sempre vai priorizar um tempo importante entre a alimentação e uma prática de exercício mais intenso, ou então você vai usar recursos como, por exemplo, alimentos líquidos, que eles são absorvidos mais rápido e quando você tem essa redução do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, não prejudica tanto, a pessoa não se sente tão enjoada assim. Então isso é uma dica muito legal que tem a ver com a realidade de todo mundo que está relacionado com exercício físico. Bom, a gente tem, por exemplo,
as nossas terminologias, né? O cronotropismo, o dromotropismo, inotropismo e lusotropismo, quando a gente fala em relação ao sistema cardiovascular no exercício físico. Então, o cronotropismo relacionado à frequência cardíaca, o dromotropismo está relacionado à condução elétrica, o inotropismo é a contratilidade e o lusotropismo é a capacidade de relaxamento do miocárdio. São nomes, acho que é interessante saber só. A resposta hemodinâmica ao exercício, a gente tem o seguinte: a frequência cardíaca, o comportamento da frequência cardíaca vai permitir avaliar a resposta cronotrópica, tá? A reserva cronotrópica, o duplo produto e a regulação autonômica. Então, os fatores que vão influenciar na frequência cardíaca máxima, existem fatores não modificáveis relacionados ao esforço e relacionados com as comorbidades. Não modificáveis, idade e gênero, a princípio não modificável, relacionados ao esforço, repouso prolongado, tempo de exercício, intensidade do esforço atingido, e as comorbidades a gente inclui peso corporal, doença cardiovascular, medicamento em uso, marca-passo, CDI, arritmia, anemia, hipotireoidismo, por aí vai. Desses todos, gente, quem vai influenciar mesmo na frequência cardíaca máxima real, oficial do indivíduo, é a idade, tá? Eu vou chegar lá, mas beleza. Então, a curva da frequência cardíaca, a resposta da frequência cardíaca, a resposta cronotrópica dentro do exercício físico é essa. Eu tenho repouso, eu tenho um tempo de exercício, onde eu vou fazendo aqui ilustrando, né, numa progressão, e eu tenho o recovery, que seria a fase de recuperação depois do exercício. Então, eu começo com um aumento antecipatório, que eu sei que eu vou começar a fazer exercício, eu já fico meio nervoso, dependendo do que for, já sei que vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado, eu tenho um aumento antecipatório, depois eu tenho uma retirada do tônus vagal, que é bem rápida, mas é responsável pela ascensão inicial, e depois eu vou ter os estímulos simpáticos que vão ser responsáveis por esse aumento, que inicialmente ele é mais mais acentuado, depois ele vai aumentando de maneira bem menos acentuada, até eventualmente chegar no máximo. Óbvio que se eu for fazer um exercício moderado, um exercício leve e manter aquela intensidade, eu não vou ter esse pico, não vou chegar no máximo, eu vou só aumentar um pouco e vou manter ele estável. E aí depois é importante lembrar que a gente tem ali uma frequência cardíaca como responsável pela maior parte do aumento do débito cardíaco nessa fase final do exercício. E aí eu tenho esse aumento antecipatório, que está relacionado com a produção de catecolaminas, normalmente ela é discreta, mas ela pode ser exacerbada, e vai gerar uma redução da frequência cardíaca após o início do exercício físico, como sendo uma resposta fisiológica, não patológica. Esse transiente, essa troca do aumento rápido da frequência cardíaca para garantir uma oxigenação dos músculos que vão sendo recrutados, que vai ser lentificado nos cardiopatas. E o que a gente chama de cardiovascular drift é o aumento da frequência cardíaca gradual durante o exercício, mesmo no que a gente chama de steady state, que é quando é o estado de equilíbrio, que é quando eu tenho ali o equilíbrio da intensidade que eu estou praticando. A pressão arterial no exercício, né, ela tem como função manter a cabeça de pressão necessária para irrigar os tecidos, sempre vai ter essa função, mas no exercício não é diferente. Não tende a aumentar de maneira tão proporcional à redução da resistência vascular periférica, e a resposta vai ser variada dependendo do tipo de exercício que está sendo realizado, tá? Queda de pressão arterial dentro do exercício, gente, ou é uma redução de débito cardíaco, ou uma redução de resistência vascular periférica, ou a redução dos dois. Quando eu tenho redução de débito cardíaco, eu tenho uma disfunção aguda de VE, por isquemia miocárdica, ou uma arritmia de repercussão hemodinâmica. Então, não é legal, é muito ruim queda de débito cardíaco ou queda de pressão arterial dentro do exercício. Quando tem uma queda na minha resistência vascular periférica, isso pode ser considerado um pouco prejudicial, mas é difícil conseguir quantificar isso. Tá? Um outro motivo pode ser problema técnico, eu não conseguir estar ferindo direito, seja porque é automático, não afere direito, seja porque o paciente, sei lá, está correndo, balançando o braço e eu não consigo medir direito. Então, como eu não sei se é para uma redução de débito cardíaco ou uma redução de resistência vascular periférica abrupta, eu vou considerar como sendo o pior cenário. Então, redução de pressão arterial, sistólica principalmente, dentro do exercício, eu tenho um problema grave que pode ser uma disfunção aguda de VE e eu tenho que interromper esse exercício e conseguir dar seguimento adequado para o paciente. Então, aqui está a nossa curva de pressão arterial, tá? Conforme o exercício. Tem ali o que é considerado como o limite, tanto para homens quanto para mulheres, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Então, mulheres, o ideal é que não chegue a 190 mm de mercúrio, e homens que não chegue a 210 mm de mercúrio. Acima disso, é considerado uma resposta pressórica exacerbada. Confesso que a minha realidade de consultório, quando a gente vai fazendo teste
de esforço, né, em bicicleta, inclusive, é muito comum subir essa pressão, mas tudo bem. De acordo com o protocolo, eles colocam que o ideal é um aumento médio de 10 milímetros de mercúrio para cada match, então para cima de 10 match, o aumento de PA vai ser um pouco menor, vai ser de 6,2 por match, tá? E aí depois disso, quando eu interrompo o exercício, eu tenho uma resposta vagal com a redução do débito cardíaco, que vai fazer com que a pressão caia inicialmente de maneira um pouco menos drástica e depois ela cai um pouco mais para chegar dentro dos valores pré-teste em cerca de 4 minutos, por isso que para quem faz teste ergométrico, ergospirometria, o tempo de recuperação recomendado é sempre girando em torno de 4 minutos, tá? A pressão arterial, aquela era sistólica, a pressão arterial diastólica ela vai oscilar muito pouco, ela pode oscilar mais ou menos ali 10 milímetros de mercúrio para mais ou para menos. O ideal, o esperado é que ela volte para valores pré-esforço após 6 minutos do exercício, mas é importante para quem está fazendo, né, vai medir, etc., saber que você pode ter uma PA diastólica audível até zero, né? Então, desinsufflei o manguito, estou ouvindo até zerar. E aí, qual que é a PA diastólica por si só? Mas na verdade a gente entende quando tem um abafamento, quando muda um pouco o tom das bolhas de Korotkoff, é quando eu sei que aquela eu considero a PA diastólica, não é assim que fato eu estar ouvindo ou não. Mais uma observação. Bom, então a resposta pressórica dentro do exercício físico, ela vai sair do repouso, esforço e recuperação, ela pode ficar normal, né, dentro das faixas de normalidade dentro desses 3 cenários. Eu posso ter uma situação onde uma redução de atividade adrenérgica, uma vasodilatação mediada por histamina ou relacionada a uma hipertermia no esforço e desidratação, vai fazer uma vasodilatação arterial, redução do baroreflexo cardiovagal, redução do retorno venoso, redução do volume de sangue. Isso pode levar a uma hipotensão ou até mesmo uma hipocapnia na fase de recuperação. A hipocapnia entra mais no cenário de uma hiperventilação ou uma posição ortostática, que vai ser principalmente, né, na esteira ou quando você está fazendo uma intensidade muito elevada. Esteira que eu digo ali é teste ergométrico, tá, gente? Então, quando eu estou numa situação que eu estou em posição ortostática, faço uma hiperventilação, eu posso fazer uma hipocapnia, pode acontecer uma hipotensão secundária a essas alterações, né, aquelas de resposta adrenérgica, vasodilatação mediada por histamina e tudo mais. Então o paciente pode fazer uma hipotensão na fase de recuperação. Ambos têm uma redução de fluxo sanguíneo cerebral acentuada. Isso pode acontecer um quadro de síncope, acontecimento, tá? Então, dependendo de como for, o paciente está fazendo um esforço muito, muito elevado, ele tem uma parada abrupta, isso pode gerar um quadro de síncope que tem um risco associado. Então, se você vai orientar um indivíduo a fazer um exercício de muita intensidade, o ideal é que ele não pare de forma abrupta, que ele consiga desacelerar. Já no cenário de um teste ergométrico, uma ergospirometria, onde eu quero levar ele no máximo, é importante eu ter em mente isso, né? Eu quero levar ele ao máximo e vou interromper ele imediatamente logo em seguida. É importante eu ter isso daí em mente também, porque isso daí pode influenciar, ou então você vai fazendo um descenso mais lentificado. Tem outras questões em relação a isso que eu não vou entrar no mérito agora, em relação à sensibilidade para arritmia, etc. Então, se você tiver um cenário lindo, maravilhoso, você vai botar o paciente no teste ergométrico ou na ergospirometria, e quando ele termina o esforço máximo, eu deito ele. E aí eu não só aumento o meu retorno venoso, que faz uma dilatação de ato direito, que pode levar a uma maior sensibilidade para algum quadro arritmogênico, mas também tem segurança que ele não vai cair porque ele está deitado. Então isso pode ser uma coisa interessante, mas enfim, tem toda a questão de logística, é importante vocês saberem que isso daí é uma coisa relevante, é o risco de uma síncope após um esforço intenso. Beleza. Eu posso ter uma resposta deprimida e depois uma recuperação normal, e é importante entender que uma resposta deprimida dentro do esforço é um marcador de risco e prognóstico, a gente já falou sobre isso. Tá? O quadro de uma hipotensão é péssimo, e uma resposta hipertensiva está relacionado com o quadro de hipertensão arterial futura. Tá? E aí ele pode fazer uma resposta hipertensiva e continuar hipertensivo na fase de recuperação, ou ele pode voltar ao normal também. Ambos estão relacionados com o marcador de risco e prognóstico. Sexo, idade, comorbidades e pressão aeróbica vão estar relacionados com essa possível resposta hipertensiva. E além disso, eu posso ter uma resposta paradoxal ou até mesmo uma recuperação lenta da pressão arterial nessa fase pós-pico, né, de resposta hipertensiva. Tanto hipotensão quanto resposta hipertensiva podem estar relacionados com doença cardiovascular, então é um ponto importante. Além disso, o paciente pode estar hipertenso antes de começar a fazer um exercício, começar a fazer um teste ergométrico, seja como for, ele manter essa linha de hipertensão ou ele fazer uma hipotensão, ter uma resposta deprimida normal e eventualmente poder seguir com uma resposta normal ou até mesmo uma resposta hipertensiva. Então, acho que é interessante ter esse quadrinho aqui em mente em relação à resposta pressórica. O cenário de um teste ergométrico, uma ergospirometria, é um cenário mais extremo, mas isso pode acontecer no exercício também. Bom, duplo produto, todo mundo já está familiarizado, né? A maioria já esteve em algum momento, que é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica, que vai expressar o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então tem uma relação linear com a captação de oxigênio pelo miocárdio
e o fluxo sanguíneo coronariano, e é relevante para avaliações de limiares de angina, alterações de eletrocardiograma, eficiência cardiovascular, progressão da aptidão física, aptidão cardiorrespiratória, uma terapêutica medicamentosa ou até mesmo um marcador prognóstico independente de DAC. Só que aí, gente, eu vou entrar aqui num ponto. Quando a gente fala, né, num cenário de teste ergométrico, a espirometria, é sempre bom levar em consideração a qualidade da medida da pressão, né, a qualidade dessa aferição. Então, indivíduos correndo, velocidade aumentada, a qualidade cai drasticamente. Indivíduos em uma bicicleta ergométrica, a qualidade é melhor. Então, é só ter consciência da qualidade da medida em relação ao nível do esforço, tá? E, obviamente, do produto vai ser limitado por qualquer coisa que influencie, tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial sistólica, inclui beta-bloqueadores, antiarrítmicos, uma hipertensão descontrolada, FA, flutter de alta resposta, que vai tornar irrelevante o duplo produto dentro desses cenários. E sabendo que ali o considerado máximo é abaixo de 25 mil, que vai estar associado ali a um prognóstico pior, ou seja, eu vou ter tanto a minha frequência cardíaca e ou a minha pressão arterial sistólica, elas vão estar comprometidas e vai fazer um do produto num valor mais baixo. Então, gente, essa parte foi a parte de fisiologia cardiovascular, e a gente tem todo o módulo de fisiologia do exercício também, que a gente vai poder dar continuidade, espero que vocês curtam.